Hospitais são lugares onde vida e morte coexistem. Um campo de batalha onde médicos enfrentam o inevitável e onde o silêncio dos corredores ecoa histórias que ninguém quer contar. Trabalhei por anos como enfermeira noturna em um hospital antigo, construído há mais de um século. Era um prédio enorme, com corredores intermináveis e luzes fluorescentes que sempre pareciam falhar nos momentos mais inoportunos. Para a maioria, era só mais um hospital, mas para quem passava noites ali, sabia-se que aquele lugar escondia algo sombrio. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi durante uma madrugada de quinta-feira. O relógio marcava 2h37 quando ouvi passos rápidos ecoando pelo corredor vazio do quinto andar. Era um som distinto, como o de pés descalços batendo no chão frio. Ao me virar, vi apenas o corredor deserto, iluminado pela luz fraca de emergência. No entanto, o ar estava carregado, como se algo ou alguém estivesse observando. Os relatos sempre circulavam entre os funcionários. Sombras que se moviam sem explicação, vozes sussurrando nomes no escuro e aquela sensação gelada de ser tocado quando não havia ninguém por perto. Eu costumava rir dessas histórias, até que comecei a vivê-las. O hospital onde eu trabalhava era conhecido como Hospital São Vicente, um prédio enorme com mais de 80 anos de história. Tinha uma arquitetura que misturava o clássico e o funcional, mas o tempo não foi gentil com suas paredes. Manchas de umidade formavam desenhos perturbadores nos cantos, e o cheiro de antisséptico parecia não conseguir mascarar o odor discreto de mofo. À noite, o lugar se transformava completamente. Os corredores ficavam envoltos em uma penumbra opressiva, com a iluminação oscilando como se o próprio prédio estivesse respirando. Minha rotina era simples: cuidar dos pacientes do quinto andar que abrigava a ala de internação. Esse andar era diferente dos outros. Enquanto os primeiros andares estavam sempre movimentados, com médicos e pacientes cruzando as portas de vidro, o quinto tinha uma calmaria inquietante. Muitos enfermeiros evitavam trabalhar lá, dizendo que o silêncio era perturbador. Sou Karina, uma enfermeira com quase 10 anos de experiência, acostumada a lidar com situações difíceis. Sempre fui prática e objetiva, acreditando apenas no que podia ver e explicar. Por isso, quando fui designada para o turno noturno no quinto andar, não me deixei abalar pelos boatos. Diziam que aquele era o andar amaldiçoado, onde pacientes viam coisas que ninguém conseguia explicar, e onde enfermeiros juravam que já ouviram vozes e sentiram toques invisíveis. Eu não acreditava, mas a curiosidade me fazia prestar atenção nos detalhes. Na minha primeira semana de trabalho, notei algo estranho. Alguns pacientes se recusavam a dormir de porta aberta, mesmo durante o calor insuportável. Quando perguntei o motivo, uma senhora idosa, com olhos arregalados e voz trêmula, sussurrou: "À noite, eles passam por aqui." "Eles quem?" perguntei, tentando soar tranquila. Ela não respondeu, apenas apertou a mão em volta do terço que segurava, murmurando orações baixinho. Eu ri para disfarçar o desconforto, mas aquela frase ficou comigo. Quem eram eles? Naquela mesma noite, comecei a perceber o que ela quis dizer. O quinto andar era silencioso, exceto pelo som monótono das máquinas de monitoramento e, ocasionalmente, o farfalhar de lençóis quando algum paciente se mexia. Naquela noite, o relógio havia acabado de marcar 3h15 quando algo estranho aconteceu. Enquanto conferia os prontuários na estação de enfermagem, o som de uma campainha de chamada soou no painel acima da minha cabeça. Olhei para o número do quarto e vi que era o 509, mas aquele quarto estava vazio desde que eu havia começado no hospital. Levantei hesitante, convencida de que era algum defeito técnico. Peguei minha lanterna e segui pelo corredor, tentando ignorar a sensação de que havia algo errado. Quando abri a porta do quarto, o ar ali dentro parecia mais frio, como se o ambiente estivesse sendo sugado por um vazio invisível. O quarto estava exatamente como deveria estar: vazio,
com a cama feita e o monitor desligado. Eu estava prestes a sair quando ouvi o som baixo de uma risada. Meu coração disparou. Girei a lanterna rapidamente, iluminando os cantos do quarto, mas não havia ninguém. A risada se repetiu, dessa vez mais próxima, e senti meu corpo gelar. "Tem alguém aqui?" Perguntei, tentando parecer firme, mas minha voz tremeu. O silêncio tomou conta novamente, exceto pelo som do meu coração martelando nos ouvidos. Decidi sair dali, fechando a porta com mais força do que pretendia. Voltei para a estação de enfermagem, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Talvez fosse apenas a minha imaginação pregando peças. Afinal, era comum ouvir histórias de enfermeiros exaustos que viam e ouviam coisas. No entanto, quando olhei para o painel de chamadas, o número do quarto 509 piscava novamente, insistente. Dessa vez, chamei Marcos, o segurança do turno, para me acompanhar. Ele era um homem grande, com uma expressão sempre carrancuda, mas ao entrar no quarto comigo, seu rosto endureceu ainda mais. "Está gelado aqui, não está?" ele perguntou, enquanto iluminava o ambiente com sua lanterna. Eu apenas assenti. Ele deu uma volta pelo quarto, verificando todos os cantos, e não encontrou nada. No entanto, antes de sair, notamos algo que fez o sangue gelar. No espelho do banheiro havia uma marca de mão, pequena, como a de uma criança, escorrendo lentamente, como se tivesse sido feita há pouco tempo. "Isso não estava aqui antes, estava?" perguntei, sentindo minha garganta apertar. Marcos balançou a cabeça e deu um passo para trás, com a mão já no rádio comunicador. Ele chamou a equipe de limpeza, mas nenhum de nós quis ficar ali até que chegassem. Ao sair, uma última olhada para o espelho me mostrou algo que me fez estremecer. A marca de mão havia desaparecido. Voltei para minha estação e tentei retomar a rotina, mas os acontecimentos da noite não pararam por aí. O barulho de passos começou a ecoar pelos corredores, indo e vindo, mas quando eu olhava, não havia ninguém. Os pacientes começaram a reclamar de coisas estranhas. Uma mulher me disse que tinha visto uma sombra passar pela janela do quarto dela, apesar de estarmos no 5º andar. E outro paciente perguntou quem era a criança de pijama que ficava andando pelo corredor à noite. Cada relato parecia se encaixar em um quebra-cabeça de terror, mas a peça final foi o que aconteceu ao revisar o relatório da noite. Quando abri o sistema do hospital para registrar os eventos, encontrei um arquivo datado de 10 anos antes, com o nome de um paciente que havia ficado internado no quarto 509. Ele tinha morrido ali. Na foto anexada ao prontuário, seus olhos pareciam me encarar, mesmo que fosse apenas uma imagem estática. Era minha 3ª noite consecutiva no turno, e o clima no hospital parecia ainda mais carregado. Eu estava exausta, mas o que me mantinha alerta não era o trabalho em si, e sim a sensação constante de que estava sendo observada. Algo parecia diferente naquela noite, como se o prédio estivesse vivo, respirando lentamente ao meu redor. Por volta das 13h30, o alarme de emergência disparou. Não era um alarme de rotina, era o código vermelho indicando algo sério. Peguei meu rádio, mas antes que pudesse confirmar o motivo, as luzes começaram a piscar freneticamente. O som do alarme parecia ecoar em um loop distorcido, mais alto do que deveria ser, quase ensurdecedor. Corri para verificar o que estava acontecendo, mas assim que entrei no corredor principal, tudo ficou em completo silêncio. O ar estava gelado, pesado, e a única coisa que ouvia era o som das solas dos meus sapatos contra o piso encerado. Meu instinto dizia para voltar para a estação de enfermagem, mas algo me atraía para o fim do corredor, onde ficava o elevador de serviço. Conforme me aproximava, o som de uma música baixa, quase como uma cantiga infantil, começou a surgir. Era uma melodia simples, mas profundamente perturbadora. O elevador abriu as portas sozinho, antes que eu pudesse apertar qualquer botão. O interior estava vazio, mas o painel mostrava que ele havia vindo direto do subsolo. Hesitei, mas antes que eu pudesse me afastar, senti um vento gelado passar por mim
e ouvi uma voz sussurrada, quase inaudível. Entre. O som não era claro, mas me paralisou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparava e meu corpo inteiro tremia, mas algo me fez dar um passo para dentro. Assim que entrei, as portas se fecharam lentamente e o elevador começou a descer. Não pressionei nenhum botão, ele simplesmente descia, passando pelos andares em um movimento irregular, como se estivesse sendo controlado por algo além da mecânica normal. As luzes internas começaram a piscar, e o reflexo no espelho que cobria a parede de trás parecia distorcido, como se o vidro estivesse derretendo. Quando o elevador parou, as portas se abriram para um corredor que eu não reconhecia. Era um lugar diferente do hospital que eu conhecia. O chão era de cimento bruto, as paredes estavam manchadas com algo que parecia ferrugem e o ar estava impregnado com o cheiro de decomposição. Dei um passo hesitante para fora e ouvi a porta do elevador se fechar atrás de mim com um estrondo. Tentei chamar o elevador de volta, mas os botões não funcionavam. O som de passos ecoou pelo corredor e, ao olhar para trás, vi uma figura no fim do corredor. Era uma silhueta indistinta, mas eu sabia que estava sendo observada. A figura começou a se aproximar, e à medida que se movia, as luzes piscavam em sincronia com seus passos. Era um homem magro, com olhos fundos e sem expressão. Quando ele chegou perto o suficiente, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, ouvi vozes sussurrando ao meu redor, como um coro de murmúrios indecifráveis. A figura apontou para uma porta no final do corredor e, mesmo contra a minha vontade, comecei a andar na direção indicada. Meus pés pareciam se mover sozinhos. Quando abri a porta, o que vi foi uma sala cheia de camas hospitalares, todas ocupadas. Mas o mais terrível era que os pacientes estavam todos imóveis, com olhares vazios, e cada um tinha marcas profundas em volta do pescoço, como se tivessem sido enforcados. De repente, um deles virou a cabeça em minha direção. Seus olhos, fundos e escuros, pareciam perfurar minha alma. E ele sussurrou com uma voz rouca e gélida: "Você também faz parte disso." A porta atrás de mim se fechou com força, e quando me virei, a figura que antes estava no corredor agora estava a centímetros de mim. Antes que pudesse gritar, tudo ao meu redor apagou. Acordei no 5º andar, sentada no chão da estação de enfermagem. Os outros enfermeiros me olharam com preocupação, mas ninguém parecia ter percebido que eu havia desaparecido. Quando olhei para o relógio, apenas 5 minutos haviam se passado desde o início do alarme. No entanto, na palma da minha mão havia uma marca. Era como uma queimadura em forma de número: 509. Após o ocorrido, eu não sabia o que pensar. Os outros enfermeiros não haviam notado nada de estranho e eu comecei a questionar minha sanidade. A marca em minha mão não sumia. Eu tentei limpá-la, esfregando com álcool, mas ela permanecia lá, como uma cicatriz recém-formada. Durante as semanas seguintes, tudo parecia normal, mas a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu. Cada vez que passava pelo elevador ou olhava para os corredores vazios, uma sensação de desconforto se instalava em meu peito. Quando o turno da noite chegava, a tensão no ar parecia se intensificar. A verdade é que, com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Cada vez que passava por um paciente em coma ou em estado crítico, sentia um arrepio crescente. Eles pareciam observar, como se estivessem conscientes de tudo mesmo sem abrir os olhos. Na última noite em que trabalhei, algo ainda mais estranho aconteceu. O relógio de parede no refeitório começou a marcar 3h30, o horário exato daquilo tudo, mas, ao olhar para ele, percebi que ele estava parado. Eu sabia que não era possível. Ele nunca havia parado antes. Ao me aproximar, vi que havia um bilhete dobrado embaixo dele. O bilhete estava sujo, rasgado, como se tivesse sido deixado lá há muito tempo. Ao desdobrá-lo, encontrei apenas uma mensagem: "Você não vai sair daqui." Tremi, mas algo me impulsionou a olhar para trás.
E ali, no corredor vazio, estavam os mesmos pacientes, mas não eram mais corpos imóveis. Seus olhos estavam abertos agora, e as marcas em seus pescoços eram visíveis, cada uma parecendo uma tatuagem que contava uma história de sofrimento. Eles me encaravam com uma expressão que era difícil de descrever. Era como se soubessem de algo que eu ainda não havia entendido. Antes que eu pudesse reagir, uma dor lancinante atravessou minha cabeça. Eu caí de joelhos, sentindo a sensação de estar sendo puxada para dentro do chão. E foi ali, naquele momento de dor aguda, que tudo fez sentido. O hospital não era apenas um lugar de cura, era um lugar de trânsito, onde almas perdidas aguardavam algo. E eu era uma delas. Senti uma presença ao meu lado, fria e insuportável, e a voz familiar sussurrou novamente: "Você também faz parte disso." Quando finalmente consegui me levantar, estava de volta ao meu posto, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que estava diferente. Algo em mim havia mudado. Os pacientes, os fantasmas, eles estavam ali, sempre observando, sempre esperando. O hospital havia se tornado minha prisão. Enquanto eu me preparava para terminar meu turno, uma sensação incômoda me tomou de assalto. O hospital continuava sua rotina, mas a verdade que agora conhecia me consumia. Eu sabia que havia mais ali do que os olhos podiam ver. Algo sombrio se escondia nos corredores, e em algum lugar, aqueles pacientes observadores aguardavam pelo momento certo para agir novamente. Aquela marca na minha mão, ela não era um simples erro. Ela era um sinal, uma sentença, e eu ainda estava presa. Mas, e você? Já se sentiu observado em um lugar onde deveria se sentir seguro? Quem sabe o que mais pode estar escondido nas sombras dos hospitais que frequentamos todos os dias? Se essa história te deixou com um frio na espinha, não deixe de conferir outros relatos arrepiantes aqui no canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eles precisam saber o que está se escondendo no escuro. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar. Era uma noite fria, mais fria do que o normal para aquele hospital, e eu estava fazendo o meu turno de vigia como sempre. O lugar estava vazio, exceto pelos ecos dos meus passos pelos corredores escuros. Mas algo estava diferente naquela noite. Não sei dizer ao certo o que era, mas a sensação de que algo me observava, que algo não estava certo, era palpável. Eu não queria acreditar. Mas os eventos começaram a se desenrolar de uma forma que nenhum treinamento de segurança tinha me preparado para enfrentar. Era como se o hospital estivesse vivo, respirando na calada da madrugada, e eu apenas fosse uma presença passageira, ignorante do que realmente se escondia ali. O que aconteceu naquela noite, o hospital estava quieto, muito mais quieto do que o normal, para uma instituição que deveria ser cheia de vida, com médicos, enfermeiros e pacientes. Mas naquela noite, parecia que tudo estava em um estado de dormência profunda, como se o tempo tivesse parado. As luzes fluorescentes acima das minhas cabeças piscavam intermitentemente, lançando sombras longas e distorcidas pelos corredores. O cheiro de álcool e limpeza era forte no ar, mas havia algo mais. Uma sensação estranha que eu não conseguia identificar. Algo estava fora de lugar. Eu sou o segurança do hospital há quase 2 anos. Trabalho o turno da madrugada sozinho, garantindo que tudo esteja em ordem, vigiando as câmeras e fazendo rondas pelos andares. Às vezes, o silêncio é desconfortante, e o fato de estar sozinho num prédio tão grande pode mexer com a cabeça de qualquer um. Mas até aquela noite, eu sempre consegui manter o controle. Sempre soube onde estava o limite entre a razão e o medo. Mas naquele turno, algo quebrou esse equilíbrio. O relógio marcava 2h45 da madrugada e eu estava no andar mais afastado,
O bloco de enfermaria, um lugar que sempre me causava um certo desconforto. Era um corredor longo e apertado, com portas de quartos alinhadas dos dois lados, cada uma com um número no topo. A luz piscava fraca e o som dos meus passos ecoava de maneira estranha, como se o som não fosse meu, mas de algo muito maior. Foi quando vi a primeira coisa estranha. No fim do corredor, uma das portas estava entreaberta. Isso não era normal. Nenhuma das enfermeiras ou médicos entraria naquela hora da noite, e eu tinha certeza de que todas as luzes estavam apagadas nos quartos. Fui até lá, com um frio na espinha, tentando ignorar o aperto no peito. Quando cheguei perto da porta, ouvi algo que fez o coração acelerar. Um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do quarto. Um sussurro que não pertencia a ninguém ali. Eu abri a porta lentamente, tentando não fazer barulho, e ao olhar para dentro, o quarto estava vazio. Mas o sussurro, ele continuava. A sensação de ser observado aumentava, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para o fundo daquele corredor, como se alguém ou algo estivesse me chamando. Aquele sussurro, leve e quase imperceptível, persistia. Fechei a porta do quarto lentamente, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez um dos pacientes tivesse deixado a TV ligada ou algo assim, algo simples. Mas à medida que eu caminhava pelos corredores escuros, sentia que não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. O clima estava pesado, como se o hospital estivesse carregado de uma energia estranha, algo que eu não poderia ver, mas podia sentir em cada célula do meu corpo. Decidi seguir com minha ronda, mas algo parecia estar diferente naquele turno. O lugar parecia mais denso, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. As luzes fluorescentes, antes piscando, agora estavam quase apagadas, e em algumas partes do corredor eu mal conseguia ver os números nas portas. Eu estava começando a me sentir mal. E isso era algo raro, algo que nunca havia experimentado no tempo em que trabalhava ali. Quando passei pelo refeitório, vi uma sombra. A princípio, achei que fosse minha imaginação, mas então a sombra se moveu e eu congelei. Ela estava na parte de trás do refeitório, onde a luz estava mais fraca. Fui até lá, com os pés arrastando pelo chão, como se meu corpo não quisesse se mover, mas minha mente estivesse empurrando-o. O espaço estava vazio, exceto pelas mesas e cadeiras espalhadas. Mas quando cheguei perto de uma das mesas, senti uma presença atrás de mim, algo que estava observando meus movimentos. Meu coração disparou e me virei abruptamente, esperando encontrar alguém ali, mas estava tudo vazio. Só havia uma cadeira, levemente afastada da mesa, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu podia jurar que tinha visto alguém ou algo se movendo na escuridão, mas a sala estava vazia. O frio aumentava e eu percebi que não estava mais sozinho. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu ouvia então um som vindo do andar de cima. Passos. Lentamente, como se alguém estivesse caminhando com cuidado, tentando não ser ouvido. Meu primeiro impulso foi correr até as escadas, mas algo me impediu. Não era uma questão de medo, mas de uma sensação estranha, algo que estava me prendendo no lugar, como se o hospital estivesse me segurando, me impedindo de sair. Eu decidi seguir em frente, mas quando subi as escadas e cheguei ao andar superior, algo mudou. A atmosfera estava mais pesada, mais densa, e a cada passo que eu dava, o som de passos aumentava, até que não era mais um som de caminhada, mas de algo que rastejava, como se algo estivesse se arrastando por ali. Eu parei na frente do elevador. A luz do painel estava piscando, os números subindo e descendo de forma irregular, como se estivessem tentando dizer algo. Fiquei parado ali, observando sem saber o que fazer. Foi quando o elevador parou no andar e as portas se abriram. Mas não havia ninguém ali. A porta estava aberta, como se alguém tivesse acabado de sair, mas ninguém estava à vista. Só havia um silêncio profundo, um silêncio tão pesado que parecia carregar o peso de décadas. Eu hesitei por um momento, mas algo dentro de mim me fez entrar no elevador.
Eu sabia que não deveria, mas a necessidade de descobrir o que estava acontecendo me impulsionou. Quando as portas se fecharam, uma risada baixa, quase inaudível, começou a ecoar dentro do elevador. Era uma risada de criança, distante, mas clara o suficiente para que eu soubesse que não estava sozinho ali. Eu estava começando a me perder na confusão. Como alguém poderia estar lá? E por que a risada estava tão próxima de mim, tão real? Se o elevador estava vazio, eu quase podia sentir o peso da risada no ar, como se estivesse se materializando ao meu redor. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O elevador subia e as luzes piscavam, apagando-se e acendendo em intervalos regulares. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. E então, quando as portas se abriram, a escuridão daquele andar era tão profunda, tão impenetrável, que me deu vontade de voltar correndo para o térreo. Mas eu não podia. Algo me mantinha ali, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Eu saí do elevador e a risada cessou de repente. O silêncio era quase ensurdecedor e eu percebi que não estava mais no hospital. O ambiente tinha mudado completamente. As paredes, que antes eram brancas e limpas, agora estavam descascadas, com manchas de um vermelho escuro que lembrava sangue seco. O chão estava sujo, coberto por uma poeira espessa, e o ar estava pesado, como se eu estivesse em um lugar esquecido pelo tempo. O corredor parecia se estender para sempre, e as portas estavam todas fechadas, mas eu podia sentir a presença de algo por trás delas, algo que estava observando, esperando. Eu comecei a andar, cada passo ecoando no vazio. Meu corpo estava gelado, minhas mãos tremiam, mas eu não conseguia parar. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, precisava entender o que estava me perseguindo. Foi quando passei por uma das portas e vi algo que me fez parar imediatamente. Dentro do quarto, um paciente estava deitado na cama, mas não estava dormindo. Ele estava completamente imóvel e sua pele estava pálida, quase cinza. Seus olhos estavam abertos, mas não havia vida neles. Eles estavam fixos, me encarando de uma forma que me fez gelar até os ossos. Mas o mais estranho era o sorriso. Ele estava sorrindo, um sorriso torto, distorcido, como se soubesse algo que eu não sabia. E ele não parava de sorrir, seus lábios se esticando para além do possível, até que se tornaram uma linha fina, quase invisível. E foi nesse momento que tudo se revelou. O hospital não estava vazio. Ele nunca esteve. Era como se todos os pacientes, todos os funcionários estivessem ali, mas não de uma forma normal. Eles estavam presos, ou melhor, perdidos em uma realidade paralela, uma dimensão doente e distorcida, uma versão do hospital que eu nunca deveria ter visto. E a risada, aquela risada de criança, era uma chamada de um ser que habitava o lugar. Um ser que se alimentava da confusão, do medo, da solidão. Antes que eu pudesse reagir, a luz se apagou de repente. O som de passos rápidos ecoou no corredor, e quando as luzes voltaram, o paciente já não estava mais na cama, mas o sorriso ainda estava ali. Eu não podia mais ver nada além dele. O quarto estava vazio, mas eu sabia que estava sendo observado, que estava sendo caçado. Eu me virei, e tudo ao meu redor começou a se distorcer. As paredes se encolhiam, o teto desabava. O hospital, que antes parecia real, agora era uma monstruosidade, um pesadelo se desintegrando ao meu redor. E em meio àquele caos, uma figura apareceu na minha frente. Era uma criança, mas não uma criança qualquer. Seu rosto estava distorcido e sua risada era tão alta que parecia que o próprio prédio estava rindo comigo. Ela se aproximou de mim e seus olhos brilhavam com uma luz fria, vazia. Eu sabia que não conseguiria escapar. O hospital não era mais um lugar de cura, ele era uma prisão, e eu agora fazia parte dele. Eu estava quase sem forças. O ar estava pesado, o medo se arrastava por cada centímetro do meu corpo.
A risada da criança parecia crescer a cada segundo, agora acompanhada por um murmúrio indistinto, como se centenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo, de uma forma que não fazia sentido algum. Eu não conseguia mais distinguir o que era real. O hospital não era mais um edifício, mas uma entidade, algo vivo, que respirava e pulsava em desespero. A figura da criança estava agora bem diante de mim, seus olhos vazios e brilhantes fixos nos meus. Eu queria gritar, correr, mas não conseguia me mover. O que acontecia ali não era mais sobre o que eu via, mas sobre o que eu sentia, o que minha mente não conseguia compreender. E então, como uma lâmina cortando a escuridão, uma voz me atingiu. Você não deveria estar aqui. Era uma voz adulta, rasgada e cheia de dor, como se tivesse atravessado séculos de sofrimento. A figura da criança começou a desaparecer, mas a sensação de que algo mais estava por trás disso não me deixou. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu tentava focar a visão. A risada, que antes parecia estar em todos os lugares, agora parecia mais distante, mas as palavras ecoaram em minha mente. Você nunca deveria ter voltado. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia mais se estava sonhando ou se aquilo estava realmente acontecendo. Quando a luz piscou novamente, um novo corredor apareceu à minha frente. Um corredor que nunca deveria existir. Eu sabia, no fundo, que estava sendo guiado por algo. Algo que queria que eu visse, que eu entendesse. Comecei a andar, mesmo contra a minha vontade. O som dos meus passos ressoava pelas paredes, mas era como se o próprio corredor estivesse me engolindo. Eu não estava mais sozinho. Havia mais figuras, mais rostos, mas não eram humanos. Eram sombras, formas distorcidas que se moviam como se estivessem em um jogo macabro, sempre a me observar, sempre à espreita. De repente, um grito rasgou o silêncio. Era como se algo estivesse morrendo, algo indefinido, algo que não deveria existir. O eco de uma alma perdida, que nunca encontraria descanso. O chão tremia, as paredes se moviam, o hospital inteiro parecia respirar, com uma respiração ansiosa, esperando. E então, tudo parou. A escuridão tomou conta, mas não foi o fim, não para mim. Quando os alarmes soaram, a equipe da segurança não encontrou mais nada. O hospital estava em perfeito estado, como se nunca tivesse acontecido. Nenhuma alteração nos monitores, nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de uma presença estranha, mas eu sabia que não havia escapado. Eu ainda estava lá de alguma forma. O hospital era agora parte de mim, e eu parte dele. Talvez eu tenha sido levado por aquilo que se esconde entre os corredores e as sombras. Ou talvez eu tenha sido parte de um ciclo que nunca acaba. O hospital continua funcionando, mas a risada da criança e a dor na minha alma me dizem que, de algum modo, ele me levou com ele. Agora, todas as noites, sinto a presença daquela criança. Sinto a respiração pesada ao meu lado e a risada, baixa e distante, ecoando por todo o hospital. E a cada vez que o elevador desce para os andares mais baixos, eu sei que há algo lá embaixo, esperando. Algo que nunca deveria ter sido encontrado. Algo que está me caçando. Eu só não sei por quanto tempo mais conseguirei sobreviver a isso. Eu sei que o que vivi no hospital não pode ser explicado. Não é algo que você possa simplesmente ignorar ou esquecer, como se fosse uma simples história de terror. Aquela noite, o que vi, o que senti, é algo que ficará comigo. Uma marca invisível que me acompanha até hoje. E a verdade é que eu não sou o único. Há mais pessoas que, de alguma forma, foram tocadas por aquele lugar, que se perderam entre seus corredores sombrios e suas sombras malditas. Alguns dizem que estão apenas loucos, outros, mais cautelosos, preferem não falar sobre o que realmente acontece ali. Mas eu sei, eu vi, e não há volta. Agora, toda vez que volto para a segurança do hospital,
Sinto que estou sendo observado. Algo me observa, esperando o momento certo para me puxar de volta para aquele lugar, para aquela realidade distorcida onde a morte não é a solução. E eu me pergunto, será que eu sou o único que ficou? Ou será que há mais como eu, condenados a viver entre os limites da sanidade e do pesadelo, aguardando o momento em que o hospital voltará para nos reivindicar? Mas eu não posso mais escapar. E você está pronto para enfrentar o que esconde nas sombras? Talvez a risada que ouvi seja a mesma que você ouvirá da próxima vez que cruzar as portas daquele lugar. Ou talvez seja a sua vez de ser chamado. Era tarde da noite quando algo estranho começou a acontecer no hospital. Os pacientes começaram a relatar um homem de jaleco branco, com um olhar distante, entrando nos elevadores e subindo até os andares mais altos, onde poucos se atreviam a ir. As enfermeiras, exaustas após uma longa jornada de trabalho, não conseguiam parar de falar sobre o tal médico. Diziam que ele parecia diferente, como se estivesse sempre ausente, como se estivesse em um lugar distante. Até que algo pior aconteceu. A enfermeira Maria, ao tentar ajudá-lo em seu turno, entrou no elevador com ele. Mas ao sair, ela notou um detalhe que a fez congelar de medo. O médico, que até então parecia tão real, desapareceu sem deixar rastro. E o que ela descobriu depois fez seu coração quase parar. O hospital estava quieto, um silêncio pesado que parecia engolir cada canto daquele prédio antigo. O piso de cerâmica brilha como um espelho, mas esconde em suas rachaduras segredos que ninguém ousaria revelar. As paredes, cobertas por um tom de bege desbotado, estavam manchadas pelo tempo, como se cada bolha e rachadura fosse uma lembrança de vidas perdidas. O cheiro de antisséptico, que deveria ser reconfortante, só fazia aumentar a sensação de desconforto, como se o ar estivesse saturado de algo que não se podia ver, mas se sentia. Era ali, no 7º andar, que o Dr. Carlos Martins fazia suas visitas diárias. Um médico respeitado, mas sempre um tanto enigmático. Ninguém sabia muito sobre sua vida fora daquele hospital, e sua presença era, de certa forma, desconcertante. Ele aparecia sempre no mesmo horário, subia pelos elevadores, vestia seu jaleco branco impecável e fazia seu trabalho de forma meticulosa. Porém, havia algo estranhamente frio em seus olhos. Não era o olhar do médico que se importa, mas sim o de alguém distante, como se ele estivesse no lugar errado, em um tempo errado. As enfermeiras o viam todos os dias, mas nenhum delas parecia conseguir decifrar aquele homem. Quando perguntavam sobre sua vida fora do hospital, ele sempre desviava o assunto com um sorriso educado, mas vazio. Até que, numa noite como outra qualquer, a enfermeira Maria teve uma sensação desconfortável ao vê-lo entrar no elevador, como sempre fazia. Mas algo naquela noite parecia diferente. Era uma sensação insustentável de que algo estava prestes a acontecer. Ela apertou o botão para o 7º andar e entrou, mas ao lado dele, naquele espaço apertado, sentiu a presença do médico como uma sombra. O elevador subia lentamente e quando ele parou, a enfermeira saiu, mas notou algo peculiar. O Dr. Martins, ele não saiu. O que Maria não sabia naquela noite era que ela estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre sua visão sobre os corredores vazios daquele hospital. Algo que ninguém jamais ousaria acreditar. Maria não conseguia tirar da cabeça o que aconteceu naquela noite. O elevador estava vazio quando ela desceu, mas a sensação de que algo estava errado não saía de sua mente. No entanto, as tarefas estavam se acumulando e ela tentou deixar tudo aquilo de lado, acreditando que seria apenas uma coincidência, algo momentâneo. Mas naquela noite, enquanto trabalhava no plantão, algo a fez parar. O Dr. Martins estava lá novamente, circulando pelos corredores silenciosos do hospital, com seu jaleco branco impecável, como se nada tivesse acontecido.
Ela tentou não pensar mais sobre o assunto, até que um grito no corredor interrompeu seus pensamentos. Maria correu até a origem do som e se deparou com uma das pacientes, uma senhora que estava se recuperando de uma cirurgia, completamente aterrorizada. A mulher apontava para o canto da sala, o olhar vidrado e apavorado. Ele está aqui. De novo, ele está me observando. Maria olhou em volta, mas não viu ninguém. Só o vazio e as paredes silenciosas do hospital. Talvez ela tenha tido uma alucinação, pensou. Mas havia algo estranho demais no tom da paciente, uma convicção tão profunda que Maria não conseguia ignorar. Quando voltou para a estação de enfermagem, o Dr. Martins apareceu, como sempre, surgindo do nada, como se tivesse surgido da escuridão. Ele sorria levemente, mas seu sorriso parecia forçado, como se estivesse tentando esconder algo. Maria sentiu um arrepio na espinha ao vê-lo. Ela não sabia por quê, mas algo estava muito errado com aquele homem. Nas semanas seguintes, os relatos dos pacientes começaram a se acumular. Alguns disseram ter visto o médico nos corredores à noite, em horários que ele não deveria estar ali. Outros falavam sobre um cheiro estranho que surgia toda vez que ele estava presente. Algo ácido, metálico. Mas o mais perturbador foi a enfermeira Helena, que jurava ter visto o Dr. Martins em um dos andares, muito depois de sua morte. Isso mesmo, morte. Tudo começou a fazer sentido, embora de uma forma horrível. O médico, como todos sabiam, havia falecido em um acidente de carro meses antes, em um fatídico domingo de madrugada. O corpo nunca havia sido encontrado, mas a notícia de sua morte circulou pelos corredores do hospital. E, no entanto, ali estava ele, como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse o mesmo Dr. Carlos Martins, subindo e descendo pelos elevadores e fazendo suas visitas como sempre fizera. Maria estava quase enlouquecendo com todas essas informações, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas as respostas nunca surgiam. Quando perguntava aos outros, todos pareciam ter uma explicação plausível, mas nenhuma delas fazia sentido. Nenhum deles podia explicar a sensação de gelo que invadia os corredores quando ele estava por perto, ou o silêncio perturbador que se instaurava sempre que ele entrava em um quarto de paciente. Em uma noite particularmente escura, quando o hospital estava quase vazio, Maria se viu sozinha em um dos andares. As luzes piscavam e o som dos passos ecoavam pelos corredores. Ela foi até o elevador, a sensação de estar sendo observada crescendo a cada segundo. O elevador estava parado, mas quando a porta se abriu, lá estava ele, o Dr. Martins, esperando. O olhar dele parecia mais distante do que nunca, como se ele estivesse em outro lugar, em outro tempo. Maria hesitou por um segundo, mas não havia como voltar atrás. Entrou no elevador e o homem pressionou o botão para o 7º andar. O elevador subiu lentamente e o som do motor parecia mais alto do que o normal. Quando a porta se abriu, Maria saiu primeiro, mas o médico não a acompanhou. Ele ficou lá imóvel, olhando para ela com aqueles olhos vazios. Foi quando ela olhou para o espelho do elevador e o viu. O reflexo do Dr. Martins, ainda dentro do elevador, observando-a. Mas o elevador já estava vazio. O médico nunca saiu. Naquele momento, ela entendeu a verdade. O Dr. Martins nunca esteve realmente ali. Ele estava preso, há muito tempo, no limbo entre a vida e a morte, vagando pelos corredores de um hospital que, talvez, fosse o único lugar onde ainda pudesse existir. Naquela noite, o hospital parecia ainda mais sombrio do que o normal. As luzes tremeluziam e um vento frio percorria os corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. Maria não conseguia mais pensar com clareza. Os eventos das últimas semanas haviam se tornado um pesadelo incessante, uma espiral de medo e desespero. Ela sabia que algo estava errado, que aquele lugar estava sendo assombrado de alguma forma, mas, naquele momento, ela não tinha escolha. Tinha que confrontar a verdade, por mais assustadora que fosse.
Maria subiu até o 7º andar sozinha, determinada a descobrir o que estava acontecendo. O ambiente estava silencioso demais, e o cheiro de antisséptico parecia mais forte à medida que ela avançava. Seu coração batia acelerado, mas ela tentou ignorar. Entrou na sala de enfermagem, onde tudo começara, e ao olhar para o elevador, viu o que não queria acreditar. O Dr. Martins estava ali, parado, como sempre. Mas algo estava errado. Ele não estava apenas em pé. Seus olhos, antes frios e distantes, estavam agora fixos nela, com uma intensidade desconcertante, como se pudesse vê-la de uma maneira diferente. Ele avançou, dando um passo atrás do outro, mas o silêncio era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Maria tentou falar, mas as palavras não saíam de sua boca. A boca dele se abriu, mas não produziu som algum. Era como se uma força invisível estivesse prendendo ambos naquele espaço. Foi quando ela percebeu. O Dr. Martins não estava respirando. Seu corpo estava imóvel. Os olhos, ainda fixos, estavam injetados de sangue, mas não havia um fio de vida ali. Era como se ele estivesse mais para um cadáver ambulante do que para um homem vivo. E, ao olhar para o espelho próximo, o reflexo dele não estava mais em sua forma física, mas uma silhueta, sombria e distorcida, com os contornos borrados e vagos. Maria deu um passo atrás, mas algo a impediu. As portas do elevador se fecharam com um estrondo, trancando-a ali dentro com ele. O som do elevador subindo era ensurdecedor, como se estivesse sendo puxado para um lugar além do que o mundo real poderia suportar. Quando as portas se abriram novamente, Maria estava em um andar diferente e o hospital não era mais o que ela conhecia. As paredes estavam cobertas de sangue, o cheiro fétido de carne podre preenchia o ar e os corredores pareciam se estender infinitamente, sem fim. Mas o que a deixou em choque total foi o que ela viu à sua frente. Dezenas de corpos de pacientes, todos mortos há muito tempo, todos com o mesmo olhar vazio, com a mesma expressão de quem estava perdido no limbo. Eles estavam lá, como se aguardassem algo ou alguém. E no centro de tudo estava o Dr. Martins, agora em sua verdadeira forma. Não mais aquele homem com o jaleco, mas uma figura disforme, uma entidade que flutuava pela sala, como se estivesse se alimentando daquelas almas perdidas. Foi quando a realidade começou a se desintegrar, como se o próprio hospital fosse um reflexo distorcido de um mundo que não deveria existir. As paredes começaram a se mover, as portas se fechavam sem explicação, e os olhos do Dr. Martins estavam em todos os cantos, observando Maria com uma intensidade que cortava a alma. Ele se aproximou, não com passos, mas flutuando, e as palavras que saíam de sua boca eram um sussurro baixo e grotesco. Você não pode sair, nunca mais. Você faz parte de tudo isso agora. Maria tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. O que ela estava vendo não era real, mas a sensação de sufocamento, de estar presa em uma realidade onde nada mais fazia sentido, era visceral. Ela não sabia mais se estava viva ou morta, se estava sonhando ou vivendo um pesadelo interminável. O Dr. Martins, ou o que quer que ele fosse, estava cada vez mais próximo. Ela sentiu seus dedos gelados tocando sua pele, e a escuridão tomou conta de seu ser. Ela estava presa naquele hospital, na mesma ilusão que o Dr. Martins, uma alma condenada a vagar eternamente pelos corredores daquele lugar amaldiçoado. E enquanto ela se afundava na escuridão, uma última coisa se destacou em sua mente. Ele nunca foi um homem. O médico não era nada além de uma entidade, uma manifestação das almas perdidas que, como ela, ficariam para sempre naquela prisão sobrenatural. Maria sentiu o peso da escuridão envolvê-la por completo. Seus olhos não conseguiam mais distinguir a realidade da ilusão. Ela já não sabia se estava em um pesadelo ou se o pesadelo tinha se tornado sua vida. O hospital, agora completamente deformado, parecia um abismo sem fim,
um reflexo de um mundo paralelo onde os vivos e os mortos se misturavam de forma insustentável. Ela tentou gritar, mas as palavras não saíam. A sensação de ser observada nunca a abandonou. E por mais que tentasse se mover, seus pés estavam presos ao chão, como se a realidade tivesse se colado à sua pele. Os corredores do hospital estavam vazios, mas ela sentia que não estava sozinha. As paredes estavam cobertas de sombras que se arrastavam como se vivessem, esperando pelo momento certo de devorar tudo. E o elevador? O elevador parecia ser o único caminho que restava, mas não era mais o elevador de antes. Agora, ele era uma passagem entre mundos, um portal para um lugar que ela não compreendia, mas sabia que não poderia escapar. Maria olhou para trás e viu a silhueta do Dr. Martins flutuando, observando-a com os olhos vazios, os olhos que nunca pareciam piscar, como se ele estivesse esperando, aguardando por ela. Ele não falava, mas sua presença era sufocante, como um peso sobre o peito, uma pressão que ia aumentando cada vez mais. Em um último esforço, ela correu até o elevador, com a esperança de que pudesse escapar, mas assim que as portas se abriram, uma onda de frio a envolveu. Ela entrou no pequeno espaço, sentindo o metal gelado do elevador contra suas mãos. O som do elevador subindo não era mais o mesmo. Ele estava agora emitindo um ruído gutural, quase como um rosnado baixo, como se algo dentro do elevador estivesse se preparando para devorá-la. E à medida que o elevador subia, a sensação de pavor só aumentava, até o ponto em que Maria não sabia mais se estava indo para um andar acima ou se estava sendo arrastada para o abismo. Quando as portas se abriram novamente, Maria não encontrou um andar. Ela não encontrou nada. O que restava era um vazio imenso, uma sala negra que parecia engolir a luz. O hospital, o elevador, os corredores, tudo desapareceu. E por um instante, ela achou que finalmente tinha escapado, que a loucura tinha acabado. Mas o Dr. Martins estava ali, diante dela, parado no centro do vazio. Você nunca poderá ir embora, Maria, ele sussurrou, sua voz sendo engolida pela escuridão. O hospital não é um lugar físico, ele é uma prisão, uma realidade paralela onde as almas perdidas se encontram. Você agora é uma delas. Maria sentiu seus pés se levantando do chão, seu corpo sendo puxado para dentro da escuridão, como se estivesse sendo engolida por uma força invisível. E então, ela compreendeu. Ela compreendeu que nunca mais veria a luz do dia. Ela compreendeu que, de alguma forma, seu corpo físico já havia morrido muito tempo atrás. O Dr. Martins, a figura que ela tanto temia, não era um médico. Ele era o responsável pela construção daquela prisão. E todos aqueles pacientes, aquelas almas perdidas, eram parte de algo muito maior. O hospital nunca existiu. O elevador nunca foi um meio de transporte. O que Maria estava vivenciando era uma manifestação da sua própria morte, uma viagem sem fim para um lugar onde a realidade e o além se fundiam. A última coisa que Maria ouviu foi o som do elevador, mas agora ele não subia mais, ele descia. E quando ela olhou para baixo, tudo o que viu foi um abismo sem fundo, onde nada, nem mesmo a morte, poderia alcançá-la. Ela estava perdida. O que você acabou de ouvir não é uma história qualquer. O que Maria experimentou naquele hospital, o que ela viveu, pode ser a realidade de muitos, mesmo sem perceberem. Será que você, ao andar pelos corredores de um hospital, ao entrar em um elevador qualquer, pode estar cruzando o caminho de algo que não deveria estar ali? Talvez você já tenha sentido aquela sensação estranha, aquela presença, mas nunca parou para questionar. O que aconteceria se você olhasse para trás e não visse mais o mesmo mundo que sempre conheceu? Se tudo ao seu redor começasse a se transformar de maneira lenta, mas inescapável, você acharia que está enlouquecendo? Ou se perguntaria se, na verdade, está sendo arrastado para algo que deveria ter ficado para trás? Se gostou dessa história,
não deixe de conferir as outras que preparamos para você aqui no canal. Cada relato, cada mistério, cada história está esperando para ser desvendado por você. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, para que eles também possam sentir o frio na espinha. O que mais podemos esconder? Só ouvindo as histórias você vai saber